Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Especulador. E hoje eu queria mostrar aí para o pessoal que está chegando, né, uma estratégiazinha simples. Vejo muita gente, né, batendo a cabeça aí para operar o índice, e hoje eu estou aqui para mostrar uma estratégiazinha simples, né, um videozinho rápido para vocês. Bom, pessoal, voltando, esse daqui é o gráfico de índice, né? Ele é bem simplesinho. E para a gente pegar estratégiazinha simples, a gente primeiro tem que observar o que o índice faz todos os dias no decorrer do dia. Então, né, se a gente for observar, os padrões são praticamente parecidos. Então, um pouquinho de teoria, eu queria mostrar para vocês o mínimo que a gente tem que saber para conseguir operar, né, o índice fazendo análise técnica. Bom, pessoal, o mínimo para usar análise técnica no day trade, a gente tem que conhecer, né, de médias móveis, então entender como as médias funcionam, como se comportam durante o dia, um mínimo de suportes e resistências, né? A maioria dos cursos ele traz suporte e resistência e o pessoal fala, mas de novo suporte e resistência. Mas isso daqui é muito importante para a gente conhecer, né? Para a gente estar operando. Né? São onde os players brigam pelo preço, onde eles travam o preço. Então isso daqui é o mínimo. E tendência é acumulação. Então a gente tem que aprender a identificar o que é uma tendência e a gente tem que aprender a identificar o que é uma acumulação. Muitas vezes a gente está buscando uma tendência e o índice está em acumulação, e aí é onde a gente acaba perdendo, né, dinheiro. Então eu acredito que para quem quer operar o índice, né, usando análise técnica, o mínimo que tem que entender, né, são esses três itens: médias móveis, suporte e resistência e tendência. Não que seja só isso, né, com o decorrer, né, o trader vai evoluindo, ele vai aprendendo mais coisas. Mas para utilizar essa estratégia que eu vou passar, é o mínimo que tem que ter o conhecimento é desses três itens. Então, a gente pode observar aqui, né, onde eu tracei os suportes, tem alguns que estão com essa linha vermelha, que eu considero os suportes, né, mais fortes, onde o índice vai bater e vai brigar, e né, normalmente ele monta as acumulações dele aqui para determinar a tendência dele. Né? Então vocês podem ver que tem essas linhas vermelhas aqui. Eu já mostrei um vídeo mostrando como a gente monta os suportes e resistências, né? Mas tem os suportes mais fortes e as resistências mais fortes, e a gente tem os mais simples. E a gente pode observar, olha, né? Ele veio aqui embaixo, ele segurou no suporte, né? Ele vai, bate numa resistência, volta no suporte, e aí ele vai, pega a resistência mais forte aqui, e aí ele rompe. Quando ele rompe, ele busca a próxima. E ele briga de novo nesse ponto, né? Nessa resistência mais forte, retorna, não consegue ficar. No dia seguinte ele já estoura quase lá em cima, volta brigando, briga muito, né? E ele não consegue romper e ele vai descendo. Então, pessoal, o padrão que ele faz é o mesmo. E como que a gente usa essa estratégiazinha simples? Bom, utilizando o gerenciamento de risco, então, né, nunca entrar alavancado dentro de uma operação, até mesmo porque ele é muito volátil, né? A menos que você tenha um estoque curto ou você tenha um capital muito grande, né, para entrar com uma posição mais pesada, né, você usa o seu gerenciamento e você utiliza as médias móveis para fazer suas operações. E aqui, ó, pessoal, ele cruzou e ele se permaneceu acima da média móvel. Quando ele abriu, ele retornou, pode ver que ele não rompe, então a posição, né, desalavancada nesse sentido mostra que, né, quem entrou na compra acabou tendo lucro, né, 250, 500 pontos. Ele entra em acumulação, então a importância de saber, né, tendência e acumulação, saber onde ele está acumulando, e depois ele rompe para baixo
e ele permanece abaixo da média móvel. Entra em acumulação de novo e desce mais um pouco. Então, pessoal, se a gente vai observar, a gente consegue ver esse padrão no índice, né? Ele respeita muito isso daí. Tendência à acumulação, médias móveis, e ele faz isso o dia inteiro. Então, aqui. Ó, ele brigou em cima dessa linha vermelha. Vai, briga, briga, briga. Nesse primeiro rompimento que ele faz, né? Ele faz o cruzamento das médias, ele consegue se manter, volta para o ponto de briga dele. Num segundo, né? No terceiro, ele anda. Então, pessoal, a importância de primeiro entender, né, o suporte, que vira resistência, né? Segundo, o ponto de stop. Então, quando ele cruzou, né, você tinha um ponto de stop aqui, né, no cruzamento, no teste para cima ou até um pouco mais acima. Você foi estopado nessa operação. No segundo ponto, né, onde ele briga novamente, que ele faz o rompimento, você entra, né, deixando um stop, você não é estopado, e aí ele retorna, dando para quem acreditou, 629 pontos em uma hora. Então, pessoal, quando a gente observa isso daqui, a gente consegue ter um melhor desempenho no índice, né? Ele faz isso o dia inteiro. Então, eu vejo muita gente cometendo o erro o seguinte: entrar num ponto errado, então ele já está dentro da tendência, né? E querer vender. É mais fácil pegar a venda. Então, quando você estiver dentro de uma operação, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: ele está acima da média móvel maior, eu vou fazer compras, eu vou procurar bons pontos de entrada para compra, um bom ponto de stop. E vou esperar essa operação andar, né? Ela pode ser que ande um pouco mais rápido, pode ser que ande um pouco mais devagar. Se por acaso você entrar num ponto de acumulação, né, a gente tem alguns pontos onde ele acumula, onde ele briga e estopa, você tem que entender que você está num ponto de acumulação e aguardar um pouco até ele dar sinais mais claros do que ele vai fazer. O índice, né, ele tem muita volatilidade e os players brincam muito com o preço. Então, muitas vezes a gente acaba acreditando que é uma tendência e ele retorna, entra em outra tendência e é onde a gente perde. Então, se o preço está acima da média móvel, eu vou só procurar compra. Para que eu vou ficar insistindo em venda? Enquanto ele não romper, eu permaneço dentro da operação, sempre com o meu stop já definido. E aí eu vou aguardar essa operação andar. Nesse caso aqui, olha, ela anda mais de 1.000 pontos, depois que ele, né, confirmou acima da média móvel. E aí eu entro com o meu lotezinho aqui, acreditando nessa briga, ou nesse cruzamento, ou nesse rompimento aqui dessa resistência, e eu aguardo essa operação andar. E muitas vezes ela demora, né? Olha aqui, a tela dá, foram 4 horas e 24 minutos, mas ela deu 1.000 pontos. Então eu tenho que aguardar. Se ele tiver em acumulação, né, em alguns pontos, quando ele entra em acumulação, ele pode ficar um bom tempinho dentro da acumulação. E é onde a gente acaba perdendo dinheiro. Então, saber entender se ele está acumulando numa região, saber entender qual a tendência que ele está buscando, se ele não conseguiu se firmar acima, né, entrar um pouco mais abaixo e pegar realmente o movimento de tendência do índice. E pessoal, ele faz isso o dia inteiro. Então não tentem entrar, né, na venda. Muita gente entra na venda, né, mesmo ele estando acima da média móvel. E o pessoal tenta entrar na venda. Então nunca fazer isso. Sempre aguardar o melhor ponto de entrada, ou se for estopado, né, não tentar virar a mão. Então, sempre procurar agir a favor da tendência. Eu utilizo também o MACD para verificar o volume. Eu já fiz videozinhos sobre esses indicadores. Mas nesse caso aqui, vamos falar, uma mão de... Nesse caso aqui, com gerenciamento de risco de R$ 1.000 para operar um contratinho, né? Então,
Então a gente pode deixar aqui um stopzinho simples de 200 pontos, 200 e poucos pontos, para tentar buscar, né, um pouco mais, uns 500 pontos, né, uns 400 pontos. Então, esses 250 pontos aqui que ele vai vir para trás, ele acaba não te estopando. É um stop tranquilo, confortável, né, num gerenciamento de risco bom. E quando você ganha, quando você pega realmente a tendência, você faz muito mais do que o stop que você tomou. Lembrando que quando você entra bem próximo ao rompimento, né, o seu stop pode ficar mais curto. Quando você entra um pouco mais longe, aí você já não consegue deixar um stop tão curto. Certo, pessoal? Então, eu acredito aí que quando o pessoal começa a enxergar isso daí, começa parar de fazer operações contra a tendência, né, consegue ter um resultado um pouco melhor, né? Nunca operar contra as médias móveis. Vocês podem observar, deixa eu abrir um pouco mais o gráfico aqui, toda vez que ele explode, o preço está abaixo das médias menores. Então, pessoal, a gente entendendo suporte e resistência, a gente entendendo, né, o que é um suporte maior, o que é um suporte um pouco menor, entendendo um pouco de médias móveis e tendência, a gente começa a melhorar a qualidade dos trades que a gente está fazendo. Quando você entrar numa operação, primeiro, você tem que ter paciência para esperar essa operação andar. Segundo, né, nunca entrar contra a tendência. Se é uma tendência de baixa, você entra vendido. Se é uma tendência de alta, como a gente viu aqui atrás, né, entra-se comprado. Nunca opere, né, principalmente quem está chegando, contra as médias móveis. É um dos erros mais básicos. O pessoal perde o ponto de entrada ou acredita numa tendênciazinha, né, mais curta e acaba perdendo dinheiro, porque daí ele começa a estourar a contraposição e aí você entra em ponto errado, aí desestabiliza o psicológico. Então procure sempre os melhores pontos de entrada dentro da tendência. Tá certo, pessoal? Videozinho simples, videozinho rapidinho e que traz aí um setupzinho bem bacana para quem está chegando no mercado. Não coloque pouco dinheiro, não opere com R$ 200, R$ 300, porque o seu stop fica muito curto e você vai acabar perdendo dinheiro. E tem um gerenciamento de risco bom, né? O meu stop e o meu lucro. Então eu vi que, né, ele desceu, observei que ele está numa tendência de alta, ele começou a subir, cruzou para cima a média mais curta, né? Eu entro na minha operação e aguardo. Tá? E ele faz isso o dia inteiro, pessoal. Ó, abaixo da média, começou a virar, subiu, né? Permaneceu acima, abaixo, né? Então, entendendo o que é acumulação e tendência, entendendo como funcionam as médias móveis, entendendo suporte e resistência, a gente começa a ter um mínimo de qualidade nos trades, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Até um próximo. Quem tiver dúvida, eu estou disponível. Pode mandar pergunta que eu sempre respondo ali nos comentários, tá bom? E um forte abraço para vocês.